Olá, querido irmão. Estamos aqui em mais um programa Papo Reto, papo de homens, mas para você e para toda a família. Não só pode, como deve assistir. É um programa muito importante. Nós aqui falamos sobre assuntos que são enviados para nós, são temas relevantes, não só para o homem, mas como toda a sociedade. Nosso programa é toda terça-feira no canal da nossa Igreja Batista Atitude, no canal do YouTube e na rede de TV Bem Mais TV. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que pediram para que a gente pudesse participar e debater e conversar sobre esse assunto. É um tema recorrente nos discipulados, nos aconselhamentos, nas queixas. Então, eu creio que você vai colher bons frutos desse tema. Então, aproveita esse momento de introdução, pega o linkzinho aí, compartilha com todo mundo do seu grupo do WhatsApp, do seu trabalho, da sua célula, tá bom? E eu estou aqui hoje para falar sobre hábitos. Quais hábitos nós construímos desde o nosso nascimento? Quais hábitos ruins nós temos e precisamos desconstruir? E quais hábitos um cristão deve ter? Qual o objetivo do cristão em relação ao desenvolvimento de novos hábitos? Estou aqui para falar sobre esse assunto. O irmão Gilbert já esteve aqui com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Sei que você está com a agenda lotada, assumiu um nonovo posto aqui na nossa igreja, um posto de grande relevância. Fala um pouco aí para os homens aqui, para toda a família, o que você está fazendo aqui. Muito feliz com o privilégio de estar aqui com vocês, no Papo Reto. Eu creio que Deus vai falar com a gente aqui hoje, vai falar com esses homens que precisam ouvir acerca do hábito, né? E eu estou muito feliz de estar assumindo esse novo posto, de estar na Rede Supério, né? Hoje coordenando a Rede Supério, uma rede que apoia pastores do Brasil e do mundo. Nós entendemos que o que Deus tem derramado sobre a nossa igreja, nós precisamos derramar sobre a vida de outros pastores, porque nós entendemos que é um jeito de fazer missões. Não é só para a gente guardar, né? Não é para guardar. Nós precisamos expandir o reino de Deus e nós fazemos isso com a Rede Supério, apoiando outras igrejas e outras denominações. Irmão, você que é membro de uma outra igreja, seja muito bem-vindo no nosso programa. Envie esse link para o pastor, a Rede Supério está aqui para que a gente possa compartilhar experiências adquirir maturidade com um único propósito: expandir o reino de Deus. O propósito é a glória de Deus. A gente não tem outro propósito senão esse. Estou aqui com o irmão Oli. Irmão Oli, também obrigado por ter se disponibilizado de estar aqui conosco para fazer sobre um tema relevante. Olha, surpresa minha sobre hábitos. Em off, quase que a gente falou Podia sobre ter começado a gravar antes. Os offs sempre são fantásticos, fantásticos. Então ele tem uma boa conteúdo para poder compartilhar conosco. Fala um pouco sobre o seu trabalho, seu ministério, sobre o que você tem feito aqui na nossa igreja. Sim, sim. Boa tarde aí, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que o pessoal vai estar assistindo, né? Isso aí. É um prazer a gente estar conversando um pouco sobre os hábitos aqui. O primeiro bom hábito que a gente pode ter como homens cristãos é estar dialogando entre a gente sobre esse tipo de coisa, sobre a Bíblia, sobre a palavra, já é o começo, né? Bom, meu nome é Oli, eu colaboro com o pastor Caio aqui na Rede Azul, na nossa igreja, junto com o time de pastores da nossa igreja. Também sou tutor do nosso seminário Querigma Online. Legal. Também já fica aí o incentivo, a gente está com inscrições abertas para a turma do ano que vem, uniatitude.com.br. Até o final de novembro, 20% de desconto no primeiro semestre para aqueles que se matricularam. Então já fica aí. Já ficou o jabá. O jabá aí, desenvolva o hábito de estudar a palavra. Mas, olha só, não tem limites para que a gente possa aprender. Obrigado, pastor Caio, por disponibilizar seu auxiliar. Eu sei que está fazendo falta, o trabalho aqui é longo. E Uniatitude, irmão, é um ministério interdenominacional. Você pode se inscrever mesmo estando em outra igreja, mesmo estando em outra área. Online, vai ter conteúdo lá relevante, não só para o seu crescimento ministerial, mas como pessoa, como servo de Deus. Isso é muito importante, tá bom? Vamos falar sobre hábitos. Eu acredito que todos nós aqui desenvolvemos hábitos a partir da nossa construção. Existe um filósofo, graças a Deus eu não lembro o nome dele, também não quero dar muito mérito a isso, eu não sou tão especialista em nomes, não sou professor de história. Professor de história é bom de nome. Que fala que o homem é como uma tábua rasa que vai sendo desenhada e construída à medida que nós vamos crescendo. Isso é bem verdade. Você vê qualquer outro animal que possa nascer, se você estiver longe dos seus outros, você vai se desenvolver, né? O seu cachorrinho longe da sua família, da sua própria, vai latir, vai fazer o que for, o gato vai miar, o ser humano não. Se ele for isolado de todos, ele não consegue, quiçá, se comunicar. Ele realmente é como uma tábua rasa. E com isso vamos recebendo informações externas. Nós, como cristãos, entendemos das informações internas, que é o sopro de Deus, que são os valores morais que temos em nós. Entendeu? O homem pode ser até construído para matar alguém, fazer isso, mas no íntimo dele ele sabe que é errado.
Ninguém precisou ensinar isso a ele. Isso é construção divina. Mas desenvolvemos hábitos. E aí a gente se encontra com Jesus. A gente tem uma experiência genuína com ele, uma experiência verdadeira com ele. A gente quer agradar a Deus. E a gente vê que muitos dos nossos hábitos precisam ser desconstruídos, reconstruídos, para que a gente possa desenvolver uma vida plena em Cristo. Por exemplo, eu posso citar alguns hábitos, hábitos de maledicência, por exemplo, são hábitos que a gente acaba desenvolvendo por ser produto de um e-mail, falar mal do próximo, do outro, por questões de desenvolvimento humano. Você pode criar esse hábito. Tem tanto hábito. Tem hábito de uma alimentação desregrada, tem um hábito de um vocabulário impróprio, não só de maledicência, mas de falar palavras de baixo escalão. Hábito de tratar bem o próximo. Você vê uma pessoa que vive destratando o outro, você aprende por observação enquanto adolescente e desenvolve esse hábito. Né? Tantos hábitos que a gente podia falar. Começa com você falando quais hábitos que você vê assim, que são marcantes no seu dia a dia, no atendimento, no aconselhamento, no discipulado, na cela, no ambiente pastoral e ministerial, não só nesse ambiente, mas também como no dia a dia. Quais são os principais hábitos que você vê que realmente precisam de uma atenção, digamos assim? Ah, sim. Bom, a gente tem o hábito, às vezes, as pessoas desenvolvem esse hábito, principalmente dentro do contexto eclesiástico, de querer, talvez, assim, usar de fofoca com motivo santo, vamos dizer assim. Pô, queria que a gente estivesse orando aqui pelo amigo aqui e tal, que está passando por isso, a gente acaba passando para frente coisas que não vão edificar. A gente está compartilhando sobre um terceiro e tal, que na verdade a gente deveria estar fazendo é aconselhar e abraçar diretamente aquela pessoa. Né? Isso é uma coisa que eu me lembro, assim, que é bem constante. Muito, muito bem colocado. A gente acaba desenvolvendo alguns hábitos sem perceber férias. Olha só, a ideia que ele citou aqui, a gente vem falar para poder orar por um irmão, mas na verdade quer contar do privado de alguém. Né? A gente não pode fazer isso. A pessoa vem, abre seu coração, derrama, porque você é um referencial. Nós somos cristãos, nós resplandecemos a face de Cristo através da nossa vida. Aí você pega esse conteúdo e, por conta da nossa natureza declinada, pecaminosa, ainda em estado de santificação, você vai e fala do outro. Meu irmão, muito isso acontece. Gilbert, quais hábitos que você tem recebido? Na Rede Supera, então, é muita igreja, muito ministério, muita diferença de cultura, de estudo. O que você pode lembrar assim, de imediato, aquele que vem na primeira memória, que a gente pode citar? Eu acho que esse contato com pastores de outras igrejas tem sido algo muito importante para mim. Um dos hábitos negativos que eu vejo que alguns pastores têm hoje está sempre ligado no que o outro pastor está fazendo. Ele deixa de receber do Espírito Santo a condução para poder viver aquilo que Deus planejou para a vida dele, e começa a enxergar o que os outros estão fazendo. Então, assim, eu vejo que tem muita gente hoje que está indo por caminhos que não são os caminhos que Deus desejou e tem vivido frustrações, porque está sempre com o hábito de estar olhando o outro, mas não recebe de Deus aquilo que realmente Deus quer para a vida dele. Mas é profundo, hein? É muito zelo falar sobre isso, porque olha só como é que a Rede Supera trata dos pastores também, porque a gente vê isso, redireciona isso, dá um novo brilho, porque as pessoas olham o outro, olham o resultado do outro, não conseguem enxergar seu próprio resultado. Irmão, Deus tem uma missão na sua vida, tem um propósito na sua vida, seja para 1.000, para 10.000, para 100.000, para 200.000. Se você está no centro da vontade de Deus, é um motivo de regozijo, de alegria, né? Sim. Eu vou citar alguns hábitos aqui que a gente recebe muito de homens. Quer ver hábito de homem? A síndrome de Peter Pan, que muitos levam como uma psicopatologia, ou seja, um homem menino. Sim. O homem, por exemplo, que deixa a família só para jogar bola com periodicidade. Não, olha só, nada contra o seu lazer, é um hobby. É necessário que o homem tenha um hobby para que possa desopilar, para que possa ter sua comunhão. E isso já é um hábito. É um hábito saudável. Saudável demais. Mas tem gente que abre mão de compromissos de estar com família de forma periódica, constante, para desenvolver esse hábito. É uma queixa comum. É uma queixa recorrente demais. Acaba virando uma fuga, né, pastor? Pois é, uma fuga que a gente pode saber lidar com isso. Irmãos, qual é o prazer que você vai ter nisso? Você vai ter um grande prazer, mas e a crise que você vai gerar? Porque todo bônus tem seu ônus. Por exemplo, você vai ter um corpo atlético jogando bola com frequência todo dia da semana. Legal, você vai ter um condicionamento físico, seu relacionamento interpessoal vai ser bom. Futebol machuca pra caramba. Não é? Vai ter uma lesão, vai ter uma canela arrebentada aí, machuca mais do que luta. Eu defendendo já minha praia. Mas aí chega
Chega em casa, você não tem paz no lar, no seu espaço, você não tem Verdade. intimidade. Essa pandemia revelou muito isso. Muitos casais nem se conheciam. Uma outra queixa que eu vejo é muito comum, por exemplo, a queixa de hábito de alimentação exagerada ou de forma desapercebida, mas de forma não saudável. Aí a pessoa se queixa que está doente, pede oração, pede... Mas, irmão, eu já vi muita gente com problemas de saúde que recorre a mim porque a gente tem um estilo de vida, um hábito saudável. E aí fala, mas olha, eu tenho um problema. Quer ver uma deixa comum, meu irmão? Eu tenho um problema de tireoide. Eu também tenho. Eu trato isso. O que você come? O que você almoça? O que você janta? Meu irmão, é o hábito. Não, entendeu? Você já tem a desculpa, mas tem um hábito para ter o prazer imediato. São tantos hábitos que a gente pode falar aqui, mas eu vou centralizar na unidade de Cristo. A gente tem os hábitos que eu citei aqui por alto. Que hábitos nós devemos desconstruir, tirar da nossa vida, para que a gente comece a caminhar com Cristo sem amarras. Hábito de pornografia. Aí fala assim, pornografia é pecado, sim, mas é um hábito desenvolvido. É um dos pontos que vem muito falando da sua rede, do seu atendimento, do seu pessoal. Sim, principalmente porque eu lido com um público um pouco mais jovem. Eita, né? E tem bastante gente solteira, assim, nas células das quais eu participo. Então, esse é um assunto bem recorrente. Orando muito. Não, e é muito pertinente a colocação que você fez do hábito da pornografia, porque a gente acha muitas vezes que a pornografia é necessariamente uma opressão ou algo muito espiritual, mas tudo que a gente colhe de ruim na nossa vida, ela tem origem num hábito. Então, por exemplo, na minha própria experiência de vida, no passado, eu aprendi a perceber de que a pornografia, ela partia às vezes do hábito de você mexer no celular quando você está deitado na hora de dormir, né? De você entrar no Instagram e clicar naquela bendita daquela lupinha lá que não traz nada que presta. Aquela tem que ter um garfinho, um ato simbólico ruim assim. A gente tem que ver os gatilhos que levam a gente a esse tipo de hábito e começar a trocar eles para a gente não ser suscetível a esse tipo de erro. Né? A gente estava falando aqui meio em off, obrigado, e me trouxe a memória isso. A gente fala sobre o hábito, falando sobre alguns livros que tratam de hábitos e fala sobre o hábito, sobre a deixa, né, que desencadeia o hábito e, por consequência, a recompensa. Né? Hábito, você desencadeia o processo para ter a recompensa. A recompensa de um ato como esse, você tem uma recompensa de um prazer pontual, momentâneo, isolado, mas depois bate aquela tristeza que aí vira um loop. O hábito faz isso, vira um loop. E aí você vai de novo para ter aquele prazer, aquela sensação de prazer, e aí depois você sente-se mal e aí começa a girar de novo. É uma bola de neve. Geralmente quando o cara cai uma vez nisso, ele vai cair várias e várias vezes, até porque é a tal da compensação. Primeiro ele quer se compensar porque ele mandou muito bem em alguma coisa, está muito feliz, ou está muito triste, é igual o álcool. Então ele começa a se sentir mal, se sentir envergonhado, porque eu estou pecando contra Deus e a gente ama a Deus, e aí ele começa a cair de novo, e cair em palavras de acusação. O inimigo adora isso, Gilberto, adora isso. Sabe por quê? Porque o camarada vai lá, a juventude está lá, está em estado de crescimento, digamos assim, e aí tem esse hábito desenvolvido, e aí cai, conhece Jesus, quer ter uma vida servindo a Deus, e aí ele se sente mal para orar. É tudo que o diabo quer. Senhor, maravilha, glória a Deus, maravilha, vamos embora. E aí vai de novo, aí fica um dia sem orar, aí se sente mais fraco, pratica com maior quantidade e intensidade. Sim. E aí não desenvolve um hábito de ter relacionamento com Deus e acaba aprimorando um outro hábito. Isso aí é um caminho difícil da pessoa entender. Olha só, meu irmão, caiu, falhou, para e ora. Mas eu estou sujo, meu irmão. Sujo nascemos inclinados para o pecado, nascemos depravados para isso, e mesmo assim Ele nos amou. Então, não pense que é uma questão condicionada a outra. Ora, porque o seu relacionamento com Deus vai te ajudar a mudar esse hábito em principal. Esse hábito é um hábito que a gente tem que desenvolver para ter a recompensa, e a recompensa maior qual é? É a intimidade com Deus. Sim, né? Com certeza. Qual o hábito? Agora, aqui, quando a gente fala com o Gilberto, agora a gente fala a nível de igrejas. É outro nível, outro patamar. Outro patamar. Hábitos que devemos mudar na nossa cultura eclesiástica, na nossa cultura de servir a Deus. Quais hábitos que ainda estão enraigados
no rebanho que os pastores têm tido como um desafio como um todo, e quais hábitos de igreja que a gente precisa implantar, mudanças que a gente precisa plantar para que possa desenvolver mais nossa intimidade com Deus. Você falou um aí que é muito importante. Você falou que da questão do homem, quando ele peca, ele se acha indigno de ir até o Senhor, de pedir perdão, de recomeçar. É importante frisar para você que está nos ouvindo aí que quando você peca e você entende que você tem uma segunda chance, você não anula a cruz do Calvário. Por quê? Desde o momento que você começa... Nós somos indignos mesmo, nós somos pecadores, nós somos limitados. Isso é real, isso é certo. Só que nós precisamos entender que Cristo veio e morreu na cruz para justificar os nossos pecados. Então, você caiu hoje, você precisa realmente se entregar de todo o coração, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e recomeçar. Porque quando você recomeça, você dá crédito àquilo que foi feito na cruz do Calvário, porque Cristo morreu por você. Desde o momento que você acha que não tem mais chance, que você não tem mais condição, você anula o projeto mais lindo existente, que foi a cruz. Então, pastores, nós precisamos ensinar Tiago 5,16 para os nossos membros, que é confessar os nossos pecados para que sejamos curados. A cura, ela vem no confessar. Então, nós precisamos pegar esse texto de Tiago 5,16 e aplicar de forma abrangente para a nossa igreja, porque ele diz que quando nós confessamos, nós somos curados, e a cura, então, vem através de você confessar, de você reconhecer que é pecador, mas que Cristo morreu pelos seus pecados e hoje você é justificado e você precisa reconhecer isso. É o tal desse papo reto aqui, né? Papo reto. Tem que ser reto, porque o homem não entende por tabela. Mulher, você que está nos assistindo, entenda. O homem não entende por indiretas, o homem entende no reto. É reto. Então a gente toma um papo reto, né? Quer ver uma deixa que acontece muito, e eu recebo muito de homens, por exemplo, o homem rude. O homem pode ter um estereótipo sanguíneo, pode ter o temperamento que for. Deus não vai mudar o temperamento, vai transformá-lo. Tem até um livro que fala sobre isso. Temperamentos transformados. Depois eu quero um livro de brinde aí, já que estou fazendo jabá. Mas falando sério sobre isso, você pode ver assim, um pastor muito sanguíneo, você ser um camarada fleumático, mais quietinho e tal. Irmão, você não vai mudar seu temperamento para falar do mesmo jeito que ele. Deus vai te usar do jeito que você é. Fique tranquilo em relação a isso. Deus não vai mudar a sua natureza, que Ele te criou para que isso acontecesse. Deus, quando nos chama, Ele fala, vem você do jeito que está, meu irmão. Mas é inegável que a gente não vai continuar do jeito que estava. Isso não vai acontecer. Se a gente vai continuar do jeito que estava, tem alguma coisa de errada com os nossos hábitos. Uma coisa que eu recebo muito de homens é o hábito do homem rude, do homem grosso. No sentido geral da palavra, meu irmão, você pode ser um camarada rústico, você pode ser um camarada de fala alto, você pode ser um camarada que for. Daí, seu temperamento justificar, isso todo mundo faz. Oxe, justificar os seus atos é um hábito que você desenvolveu para se auto-justificar. Sim. Quem justificou na cruz, segundo Gilbert falou, e é um fato, foi o sangue de Jesus, foi o Jesus ressurreto. Então, quando a gente se justifica, a gente cria um hábito de aceitação para o nosso pecado. O que você fala sobre isso? Me conta, vamos fazer mais. Quais foram o que você pode compartilhar de alguns hábitos seus que foram transformados à medida que você foi conhecendo Jesus? Ah, sim. Bom, a primeira coisa que a gente estava conversando aqui foi um hábito que começou a transformar minha vida uns anos atrás. Não tem direta relação com a palavra, mas o que o mundo faz é se apropriar daquilo que são leis espirituais, princípios que estão todos na palavra de Deus. Sem dúvida. Aquele coronel lá da SEAL americana, né, da Marinha, que compartilha, a gente estava falando sobre isso aqui, ele compartilha sobre a importância de você arrumar a sua cama de manhã, a primeira tarefa do dia, sobre completar a primeira tarefa do dia. Eu, de fato, coloquei isso em prática na minha vida e isso traz para a gente determinação para cumprir as demais tarefas que nós temos que cumprir no nosso dia, para praticar a obediência. Então, isso me trouxe muitos frutos. Hábitos, por exemplo, de filmes e séries. Hoje em dia isso é um assunto que está muito em voga no nosso contexto. Né? Netflix, aí todo mundo tem uma assinatura de Netflix hoje em dia. E nada contra, mas no meu caso foi algo que eu tive que cortar um pouco pela raiz. Até porque, voltando para o assunto lá da maledicência, daquilo que toma a nossa mente, sutil, né? É sutil. Irmão, todo filme ou toda série hoje praticamente tem uma cena de sexo, ou tem muita violência, drogas, coisas que acabam te influenciando ali. A gente costuma falar, mas eu sou cristão, eu sei que isso aqui é de mentirinha. Cara, aquilo está te influenciando. Aquilo que a gente coloca dentro da nossa mente vai moldando a gente. Né? Não à toa, Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2, eu amo essa passagem,
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, fantástico, hein? É isso aí. Quebrou tudo. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você está abrindo mão para experimentar isso? Irmão, vamos falar um pouco da psique do homem. Quando a gente assiste uma série, um filme, alguma coisa, o cérebro não sabe o que é real ou irreal. Você pode conduzi-lo assim, mas isso é ficção e tudo mais. Mas ele experimenta as sensações daquilo que você está vendo. Tem gente que toma susto, o coração dispara, outros não sentem, mas experimentam. E é assim que o mundo manipula. Mas manipula de tudo, meu irmão. Olha só, na Netflix tem lá uma série de um cara lá, que é o diabo lá, todo sensual, meu irmão. O nome da série é Lúcifer. Já tá gritando. Todo bozudo. Legal. É. Bonzinho ele, simpático, um gentleman. Legal. Então, tem outras questões, por exemplo, que falam acerca da violência, da arma de fogo, de você pregar tiro, entendeu? Eu entendo que eu não vou falar sobre o armamento ou desarmamento, não é esse o tema desse bate-papo nosso aqui, mas que inspira você se tornar um homem violento. Muitas das séries, novela, o galã geralmente é um adúltero, tudo bem? Ele cai por diversos tipos de pecado. Se você fazer uma análise como um cristão, eu não estou falando como religioso, não, deixa de ser religioso, não, meu irmão. Estou falando como homem de Deus. E até como as mulheres que estão nos assistindo. Se a gente ficar isso aí, tornando isso aí um fato na sua vida, depois vai vir reclamar a igreja que virou uma realidade na sua casa. Mas como acontece? É uma questão espiritual, uma questão de hábito. Quantas vezes eu já vi mulher casada torcendo para a secretária casar com um cara que é casado da novela tal, porque a mulher é uma megera e a secretária é gente boa. Isso aí é adultério. E você está querendo isso na sua casa, filha? Claro que não. Então, olha como é que é sutil isso. Então, eu acho importante, quer ver uma coisa que deveríamos mudar um pouco o hábito para ter prazer? Pelo menos para desenvolver uma nova construção, comece a ler um pouco, diminua um pouco as séries, troque por livros. O brasileiro tem uma péssima... aliás, o seminário, quem não gosta de ler não consegue fazer não, porque haja livro. Haja livro. Haja trabalho de resumo, haja estudo e toma né, mais caneta, né? Mas, enfim, começa a ler um pouco, porque aí você pode dosar. Tipo, o irmão não abriu mão do seu lazer e tal, mas filtrado, tempo para acabar, tempo para começar. Qual o hábito seu que você podia compartilhar? Assim, falar assim, poxa, uma construção que sentia essa necessidade, Deus me tocou. O que você pode falar? Eu acho que um hábito que eu mudei e que está fazendo toda a diferença na minha vida é a questão do meu tempo a sós com Deus. Eita. Por quê? O meu tempo a sós com Deus, eu fazia ele no final do dia, quando eu chegava em casa após um dia de trabalho, e eu fazia ali o meu tempo devocional, eu lia a palavra e em seguida dormia. O que eu absorvia com aquilo tudo? Não absorvia nada. Estava já exausto. Porque já estava exausto, ia dormir, então eu troquei o meu horário de tempo a sós com Deus para de manhã, né? Eu acordo 1 hora antes de vir para o trabalho, faço o meu tempo devocional e Deus vai falando comigo durante o dia, e eu percebi que muitas daquelas palavras que Deus revelava para mim no meu tempo a sós, eu precisava aplicar na vida de alguém. Então, se tem uma coisa que é legal, é assim, Deus sempre vai te usar para poder entregar uma palavra profética para alguém, uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, de fé. Então, essa troca do meu horário devocional foi muito importante para mim. Poxa, que bom. Vou te falar uma coisa, meu irmão. A coisa é tão espiritual que a gente vai falando aqui sobre hábitos, a gente vai fazendo... Isso é no íntimo de cada um aqui. Por exemplo, eu fico lembrando de hábitos que eu tenho que melhorar, me ajustar e tudo mais. Eu tenho um hábito, eu desenvolvi um hábito recente. Estou com uma filha de 9 meses, né, Betina, papai te ama muito, que eu percebi que todo fim do dia eu estava bem chateado porque eu não tinha tempo para fazer mais nada a nível que eu gosto de fazer, de ler, de estudar, de dar uma aprimorada. A gente tem que ter um tempo para fazer um up, né? Sim. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que acordar um pouco mais cedo. Então eu acordava mais cedo do que a Betina, que ela já acorda cedo, para poder conseguir fazer as coisas. Aí eu cheguei a um ponto de ter que acordar 2 horas mais cedo para estudar, para ter meu devocional, para fazer minhas atividades. E quando ela acordava, quando começava minhas tarefas do dia, 80% das atividades que eu podia fazer em off já estavam feitas. É tipo começar o dia arrumando a cama. Assim, cara, é uma sensação de completude. Você fica em paz. O resto que vier é lucro. Lucro, você está zerado, entendeu? Então, olha só, aí você fala assim, poxa, mas eu vou dormir 1 hora a menos. Cara, se você desenvolver esse hábito em 15, 30 dias, você vai ver que isso 1 hora não muda nada. Tem um livro chamado Milagre da Manhã, tá aí, hashtag, fica a dica, livro top demais, só que lá no cenário dele acordava muito mais cedo do que é necessário no meu caso, pode ser o seu, entendeu? Ele cria uma cultura de acordar 5 horas da manhã, você termina todas as tarefas, então
É um hábito que pode ser construído e foi construído por conta de uma necessidade, né? Quer ver um hábito que a gente podia falar aqui? Para o cristão, hábito de ofertar e dizimar. Quando a gente fala em dízimo e oferta, todo mundo torce o narizinho, né? Muita gente. Mas não é um hábito a ser desenvolvido? Sim. A gente vê, por exemplo, que muitos homens podem, eu vou te falar, vai ser indiferente para eles ofertar e dizimar, a nível, eu digo, econômico. Alguns hoje, até por conta da pandemia, tem sido realmente algo expressivo e fazem. Mas aqueles que sentem o impacto fazem mais do que aqueles que nem precisam fazer, digamos assim, não é que não precisam fazer, errei a palavra, que não sentiria tanto impacto na sua economia, mas não fazem por uma questão de hábito, porque antes de conhecer a Cristo foi construída uma cultura de que você dá dinheiro para pastor, de dar dinheiro para fazer isso, dar dinheiro para fazer aquilo. Como é que foi para vocês essa experiência? E depois eu vou compartilhar um pouco da minha. Então, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, uma das palavras que me marcaram no que diz respeito ao dízimo, saindo um pouco do âmbito espiritual, Sim. vindo para o assunto dos hábitos, Sim. né? É o simples fato de que, às vezes, o cara... você falou dos homens que estão, talvez, numa situação boa, melhor e não ofertam. Impacto, Mas tem também aqueles que estão numa situação ruim e não entregam o seu dízimo, não são fiéis no seu dízimo. E o hábito, ele entra em que sentido? No sentido de que o dízimo, ele é um hábito financeiro saudável, né? À medida que você é fiel no seu dízimo, automaticamente você começa a administrar melhor os outros 90 que estão na sua mão. Absoluto. Porque se você tem a capacidade de, independente das contas que você tem a pagar, entregar os primeiros 10% para o Senhor, na sua igreja local, automaticamente você vai ter responsabilidade e maturidade para lidar com os outros 90%. A tendência é essa. Então é quase que um coach legal dentro da Bíblia também, né? Não, esse negócio de coach pega 99% da Bíblia, né? É. Ele falou tudo que eu tenho como defesa de ideia de organização financeira. Irmão, se um homem é capaz de, antes de ver qualquer conta, separar o que não é dele e entregar a Deus, primeiro, ele é crente. Uhum. Se não faz isso, ore a Deus sobre o seu relacionamento com ele. Ore a Deus porque tem alguma coisa que precisa ser ajustada. E segundo, irmão, o camarada demonstra que naturalmente ele tem uma capacidade de organização financeira muito boa. Muito boa. Aí do que rege ao natural, metade do caminho já foi andado. O camarada já sabe controlar suas contas a pagar e receber. E o que rege ao sobrenatural, espera, porque vem, meu irmão. Vem porque, eu digo isso, vocês também devem ter os seus testemunhos, eu tenho infinitos testemunhos que falam que no sobrenatural Deus agiu, Deus derramou. Deus deu um telefone, tocou, eu falei, uau! Uhum. Não esperava, obrigado Deus. Consagrar tudo que está aqui. Eu vou ler aqui um versículo que eu vou pegar até uma cola aqui para ser mais rápido aqui. Ó. Separe o dízimo de tudo que a terra produz anualmente. Deuteronômio 14, 22. Isso é um hábito. Isso é uma oferta à parte. É um dízimo do ano. Ou seja, você pode fazer em mês, você pode fazer a nível de produção e tudo mais. É um hábito a ser construído. Tem gente que tinha um hábito de, quando sobrar, dava o dízimo. Mas se você fizer em primeira mão, como diz as escrituras, funciona, não funciona? Funciona muito, Rafael. Eu tenho um exemplo disso na minha casa. A minha mãe, eu sempre tive uma vida muito humilde, né? Nós, morando com os meus pais, nós morávamos numa kitnet, uma casa muito simples. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era motorista de ônibus, só que a minha mãe sempre teve o seguinte hábito. Olha como é que o hábito, essa questão faz muita diferença na vida de alguém. A minha mãe, ela pegava o salário dela, que era bem pouco, né? Pegava o dízimo, colocava ele dentro da Bíblia e fazia, e a gente ajoelhava, né, ali para poder orar e entregar o dízimo. Desde pequeno eu já vim com essa cultura. Então hoje eu não tenho dificuldade nenhuma em entregar meu dízimo por conta disso. Já é automático. Já é automático, porque assim, eu entendi desde pequeno, né, no hábito ali da minha mãe ensinando a gente, esse princípio que os 10% era do Senhor, independente do momento que a gente estava vivendo. Então a gente sempre tinha esse tempo devocional de estar ali ajoelhando, agradecendo a Deus, e devolvendo os 10% para que a obra dele desse continuidade, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade hoje porque não aprendeu isso. Então é um processo de construção, na verdade, na vida do homem, né? Muita gente começou a sua caminhada com Deus e não tinha isso no lar, né? Tinha uma vida secular que não tinha Cristo no lar. E a pessoa, de fato, eu creio nessa verdade, que quer agradar a Deus, senão não estaria desenvolvendo essa busca, não estaria nem nos assistindo. Entendeu? Tem gente que quando vai nos assistir já perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo e está querendo reconstruir.
Fala assim, pô, você está falando de dízimo? Bom, a gente falou sobre arrumar cama. Qual a diferença que faz nisso? Toda. Quando você constrói um hábito que te dá uma recompensa vencedora, tu fala assim, cara, eu sou capaz, eu consigo, com a ajuda de Deus, com todas as minhas falhas, eu consigo, você consegue avançar. Um hábito que eu recebo muito queixa é o hábito que o homem justifica não ter tempo para os filhos e para a família. E aí você pergunta assim, teve um camarada que foi feito uma seguinte... Eu repliquei um estudo que eu fiz há uma década atrás. Falei, pô, mas eles não conseguem ficar comigo, não acontece isso e tal. Eu falei, então tira 30 minutos só com você. Eu fazia isso até com os lutadores do UFC, para poder desenvolver o hábito de ter paz e ficar sem nada. Só comigo? Só com você, mas sem TV, sem rádio, sem nada, só você. Hoje, né, sem celular, sem nada. Aí na outra semana a gente escuta assim, cara, é insuportável ficar comigo. Eu não me suporto. O cara não conseguia, ele tinha que ter uma fuga. Então, muitas das pessoas têm o hábito de jogar exageradamente fora, de ficar afundando nos celulares porque não se suportam. E quando a gente entra na igreja e conhece Jesus, fala assim, cara, ele me ama, que coisa de doido. Mesmo eu não sendo suportável, aí a gente começa a mudar. A gente começa a desenvolver um hábito de se amar, mesmo sabendo que somos falhos. E aí começa a grande mudança. Quantas pessoas vêm em pedaços? Eu já tive pessoas aqui que trabalhavam, digamos assim, destruindo a vida dos outros em vício de drogas e queria agradar a Deus, mas tinha um hábito horrível. Mas a desconstrução dessa caminhada foi avançar. Eu vou deixar essa deixa aqui para os irmãos. Estou até passando a lenha aqui antes de passar a mensagem. Meu irmão, não importa o hábito que você tem hoje, importa agradar a Deus para que você possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu creio que com a ajuda de Deus você pode mudar. Você pode mudar, meu irmão. Você vai mudar. Irmão, vamos falar agora sobre um hábito... Fugir um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui, vou ler aqui a referência. Todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei. Pois o pecado é rebeldia contra a lei. Está em 1 João 3,3. Desculpa, 3,4. É o que eu estava falando no começo. A gente fala de, pecou, habitualmente. Aquele pecado que você não está batalhando contra. Aquele pecado que fala assim, eu tenho aquele meu negocinho no trabalho por fora, é errado. Eu tenho aquele bate-papozinho, mas não acontece nada. Para a juventude que você lida mais hoje, como é que é lidar habitualmente com o pecado? Que o jovem adora inventar desculpa. Né? Vamos falar reto aqui, a gente está falando que o jovem adora jogar uma desculpa. Sim. Eu gosto muito da palavra lá de 1 Pedro, né? Quando Deus vai dizer, sede santo porque eu sou santo. E a questão é que santidade não significa que nós, quando aceitamos Jesus, somos automaticamente, agora o cara é o santarrão. Não, tem relação, como você falou, com os hábitos. Santidade é nós estarmos separados e consagrados para a obra de Deus, né? Então, ela tem uma ação do Espírito Santo em nós e também uma resposta nossa através dos nossos hábitos para que a nossa vida seja transformada. Então, é o que você falou. A questão do pecado não é simplesmente o fato de você pecar, mas o quanto você repete naquele mesmo pecado, ou o quanto você insiste naquele mesmo erro. Esse seu pecado, esse seu hábito é um hábito de estimação, a gente precisa mudar isso, você deve lutar contra isso. Você pode conversar com alguém sobre isso. Alguém pode te ajudar nisso. Por isso que aqui na nossa igreja tem um discipulado 1 a 1, que a gente pode falar assim, cara, tem coisas que eu sozinho não consigo, me ajuda. Você vai avançar nisso, eu tenho certeza disso. Eu vou tocar numa ferida aqui antes de encerrar. A gente tem pouco tempo. Há 10 anos atrás, a igreja tinha um hábito de maledicência em relação às células, meu irmão. Tinha, e era uma coisa que estava difícil de digerir para muita gente. Sim. E as igrejas estão avançando. Nossa igreja é uma igreja de célula há mais de 10 anos, uma visão celular. Nós não somos uma igreja que tem células. Nós somos uma igreja em células. E sempre, os fins de semana, a gente se encontra para cultuar a Deus e alguns cultos durante a semana. Nossa igreja é nas casas. São nas casas, né? Para corrigir aqui. Esse hábito está mudando? Eu acho que está mudando bastante. A Rede Supere, como é que está? A Rede Supere tem... Fala eu pra acho gente que aqui. Muitas igrejas tradicionais estão entendendo que essa questão das igrejas nas casas é bíblico. Totalmente bíblico. É bíblico. Então, nós podemos ver isso lá em Atos, né? Na igreja de Atos que se reunia nas casas, e eles tinham um momento de comunhão, um momento de compartilhar a palavra. E hoje nós vemos que muitos pastores estão entendendo essa igreja
como o sucesso da igreja de Atos, né, e compartilhando com a gente, dizendo que querem transicionar a igreja que é tradicional para a igreja em célula. E está sendo, sim, muito legal, porque nós estamos compartilhando tudo que Deus tem feito aqui. Uma igreja que teve início com 23 pessoas, hoje são mais de 13 mil membros, são mais de 17 igrejas no Brasil e no mundo. Então a gente percebe que realmente é algo que Deus está fazendo a obra, e nós estamos muito empolgados porque muitas igrejas têm nos procurado para poder iniciar esse projeto, né? É empolgante porque o objetivo é alcançar as almas perdidas. E é um hábito a ser desconstruído e reconstruído, simples assim. Sim. Não existe uma negligência bíblica em relação a isso, ao contrário, ela é totalmente bíblica, totalmente embasada, e eu fico muito feliz de saber que a gente está nessa pegada, e eu fico realmente empolgado. Irmão, nosso tempo está acabando, deixa um gostinho de quero mais, a gente vai acabar fazendo um segundo round. Verdade. Dá uma dica de hábitos que os homens e a família devem construir para que se aproxime mais da vontade de Deus, para que se sinta mais parte do corpo. Eu vou deixar só uma dica. Os hábitos, eles não são transformados na força do nosso braço. Sim. A gente precisa encher a nossa mente, a nossa alma com aquilo que é bom. Então a dica que eu deixo para os irmãos está em Salmos 1, de 1 a 3, que abençoado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite e tem prazer na lei do Senhor. Diz lá que ele será próspero em tudo que faz. Então, meu irmão, receba essa promessa em nome de Jesus, que você desenvolva o hábito, como o Gilbert estava falando, de meditar na palavra de Deus todo dia, na primeira hora do seu dia. Amém. Obrigado, meu irmão. Gilbert, dá a dica aí para todo mundo que está nos assistindo. Hábitos. Eu acho que para você desconstruir alguns hábitos ruins, você precisa entender onde está o gatilho que te faz pecar. Vou dar um exemplo. Quando eu vim trabalhar na Barra, eu trabalhava antes em Duque de Caxias, então por muitas vezes eu estava vindo para a Barra e quando eu entendi onde eu estava na Avenida Brasil, indo para Duque de Caxias. Caramba. O que eu fiz para poder melhorar isso, alterar, desconstruir um hábito que eu tinha de ir para Duque de Caxias? Eu comecei a abastecer num posto que me fazia automaticamente vir para uma reta para chegar na Barra. Então, assim, pegando esse gancho dessa reconstrução do meu dia a dia, do meu hábito, né, diário, você precisa entender onde é o gatilho que está te fazendo pecar e tentar desconstruir esse hábito. Porque eu tenho certeza que quando você se apresentar diante do Senhor como uma ovelha aprovada, como um servo fiel, Amém. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Amém. Então, que Deus esteja conosco, que Deus tenha misericórdia de nós e fica essas dicas aí para abençoar a sua vida. Obrigado, Gilbert. Top demais, hein? Top demais. Eu vou deixar algumas dicas aqui de hábitos aqui e vou citar um exemplo. A pastora Nádia, quando começou, ela sempre fala isso, que ela começou a desenvolver o hábito de orar. Ela orava, ela pensou que tinha horas orando, tinha passado 5 minutos. E ela começou a desenvolver esse hábito. Hoje ela passa horas orando e parece que passaram 5 minutos. Nossa. Irmão, desenvolva o hábito de orar, como está com o salmista. Tenha prazer em ler, meditar na lei do Senhor, medite nela, porque é um alimento vivo. Você pode ler e falar assim, Deus vai falar comigo através dessa mensagem hoje. E Ele vai falar. Fique sensível a essa direção. Apto a dizer não, principalmente para você. Porque nossas vontades são vorazes. Mas dizer sim para Jesus. São hábitos que a gente desconstrói da nossa vida. Por exemplo, eu já disse não para mim mesmo, que eu chorei. Eu falei, como eu quero, mas não. Agora, chegava no fim do dia, que alegria que era eu ter tido não para mim. Então, pense nesses hábitos, meditem sobre ele, ore a Deus, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço.